Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e neste primeiro vídeo da manhã, dia 30 de abril de 2026, nós vamos comentar um pouco a respeito do que foi o mercado financeiro em relação ao contrato futuro do Ibovespa. E também trazer algumas notícias que podem influenciar o pregão no dia de hoje. Então vamos ao que importa, ao que interessa. Vamos lá. O Ibovespa com uma grande queda de 2,6%. Isso é muito. E nós tivemos aí alguns pontos que indicavam entradas, por exemplo, aqui por volta das 10 horas, um engolfo de baixa, depois mais um por volta das 10h30 e numa tendência de queda contínua, um verdadeiro corredor de baixa. Uma tentativa de recuperação por volta das 10h50, um pequeno martelo, subiu um pouco, mas por volta das 11h55, um novo engolfo de baixa e os preços continuaram caindo. Uma tentativa de alta aqui com o Harami por volta das 12h45, subiu um pouquinho, mas não tinha como se sustentar, né? O dia todo foi isso. Quem percebeu e entendeu o que estava acontecendo entrou posicionado vendido, e se teve caixa e condições para manter a posição vendida em aberto, ganhou muito, mas muito dinheiro. Porque a gente está falando que caíram 5 mil pontos. 5 mil pontos a 20 centavos cada ponto no mini contrato, isso dá R$ 1.000 por contrato. Então tem gente que, desculpe a expressão, lavou a égua ontem, né? A desgraceira para uns foi o pote de ouro no fim do arco-íris para outros. Então foi isso que aconteceu. Uma outra coisa que eu tenho vários analistas dizendo que nós precisamos evitar fazer operações dentro desse retângulo que eu coloquei aqui, ou seja, mais ou menos a metade do caminho entre o topo e o fundo. Lógico que isso, com o preço caindo, esse lugar vai se deslocando para baixo, ok? Mas nada indicava uma alta ontem. E tudo isso por causa de quê? Por causa do preço do barril de petróleo e as besteiras que Donald Trump tem feito ao longo desses tempos. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora eu quero falar primeiramente do preço do dólar, o DXY. Nós vamos pegar aqui 5 dias para vocês terem uma ideia. Ontem, em razão do aumento do preço do barril de petróleo, o dólar subiu junto, né? Subiu junto. E alguma coisa aconteceu ontem, às 21 horas, que fez o petróleo recuar de $119 para $110 e o dólar caiu junto, né? Nesse momento, nós estamos a 7,35, o dólar está caindo 0,44 na comparação com a cesta de moedas do DXY. Além do dólar, vamos dar uma olhadinha em... Tenho mais algumas notícias. Vamos carregar. Tá aqui. Pessoal, dá uma olhada no que aconteceu ontem, por volta das 20, 21 horas. O preço do barril de petróleo que tinha chegado, o petróleo Brent, que tinha chegado a $120 o barril, teve uma queda, um paredão, né? Um precipício, voltando para a faixa de $110. Tentou subir um pouquinho na madrugada e agora está em torno de $110,87. Em relação a ontem, está sendo considerado uma leve alta. Mas em relação no cenário de 2 dias, a queda foi forte aí, né? O que será que aconteceu para que tivesse essa movimentação, né? Essa movimentação. Então o petróleo Brent no dia de hoje, nesse momento, está subindo 0,29.
No mês subindo 5,94 e no ano já são 77,28. Tudo graças a seu Donald Trump e a sua guerra em que os Estados Unidos estão perdendo a guerra para o Irã. Hoje em dia a porta-aviões não serve para mais nada. Depois da criação de mísseis de extrema velocidade, supersônicos, o enxame de drones, tudo isso fez com que aquelas grandes embarcações passassem a serem chamadas de pato dormindo ou pato morto. Não serve para mais nada no mundo atual. É uma mudança em questões militares muito relevante. E mas por que será que aconteceu do preço do barril de petróleo despencar, né? Numa breve pesquisa na inteligência artificial, o que a inteligência artificial trouxe é que por volta das 20 a 21 horas aconteceu realização de lucros. Ou seja, alguns investidores, especuladores, entendendo que já tinha subido muito, pode fazer uma correção. E fez, né? E fez. Então se posicionaram aí vendidos e o preço caiu bastante, né? De 120 dólares o barril para 110 dólares é uma grande queda, né? Mas isso não significa que no dia de hoje vai continuar caindo. Não, muito pelo contrário. Pode se manter estável perto de 110, como pode voltar a subir. É um ambiente de volatilidade muito grande. Mais algumas notícias aí no Investing. Vamos ver se fala alguma coisa específica aí de petróleo. A economia da zona do euro cresce só 0,1. Ibovespa e dólar hoje refletem decisão do Copom, do Banco Central Europeu, e também a questão do saio PNAD dos Estados Unidos. Então é até possível que nós tenhamos um pequeno alívio, longe de se recuperar 2,6% da queda de ontem, muito longe. Mas pode até ser que o Ibovespa abra hoje de manhã com pequeno gap de alta e o dólar com pequeno gap de baixa. Mas vamos aguardar, né? São 7h39 até abrir o pregão dos contratos futuros às 9 da manhã, muita coisa pode acontecer. Mas eu vejo um certo alívio também aqui no Brasil em razão de uma pequena redução na Selic, mas aconteceu, né? E mais um detalhe interessante. O mercado financeiro, a gente sabe que torce contra o Lula. Então, o fato da recusa do Senado no nome de Messias para o STF vai ter comemoração no mercado. E isso pode até fazer com que o Ibovespa suba um pouco mais do que as bolsas do mundo. Ok? Mas vamos aguardar. Ninguém tem bola de cristal e o futuro só a Deus pertence. A gente tem que ter plena convicção disso. Perfeito, pessoal. Era esse o recado para hoje e vamos torcer para que as coisas possam melhorar um pouquinho e que essa guerra insana acabe, né? Os Estados Unidos estão saindo humilhados dessa guerra contra o Irã, humilhados, né? Mas Deus é que sabe o futuro. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até o próximo vídeo e abraços!